Oi, vamos continuar então no Pardo. A Ifigênia vai lamentar a morte do irmão. Ela teve um sonho, aquele sonho do colapso do Palácio de Argos. Restou ali um pilar com cabelos loiros, voz humana. Para ela, aquilo era a morte do irmão, né? Significava a morte do Orestes. Ela vai lamentar, vai oferecer dons para ele, né? E ela vai dialogar com o coro. O coro vai lamentar a distância que elas estão da Grécia. O coro é formado de mulheres gregas. Ifigênia. Guardai silêncio, ó habitantes das duas pedras, convergentes do mar inóspito. Aqui o coro vai invocar Ártemis. Ó filha de Leto, caçadora montesa, perante teu templo de belas colunas com áureos frisos, levo o pio pé Virgínio, serva de Pia, guardiã, além das torres gregas de belas éguas e dos muros de hortos arborosos, além de Europa, sede da casa paterna. O coro está dizendo que elas que estavam na Grécia agora estão na Táurida. Mas antes ela fala do templo, ela louva o templo da Ártemis, né? As belas colunas do templo da caçadora montesa. Mas não deixa de dizer que ela própria está longe de casa, né? Ela louva a casa da Ártemis para dizer que ela própria e a Ifigênia estão longe de casa. Vim, que é novo, que te inquieta, por que me trazes ao templo, ó filha de quem foi as torres troianas com ínclito remo, de 1000 marujos, de 10.000 armas, de ínclitos atridas. Ela pergunta, o coro pergunta a Ifigênia por que foi trazido para lá, né? Ifigênia, né, é a filha de quem foi as torres troianas com ínclito remo de 1000 marujos. Ifigênia diz: e ó, servas, em que pranto de difícil pranto estamos, com nênias sem lira, da dança de não boa musa. Ai, ai, em fúnebres lamúrias, ruínas me vêm, quando choro meu irmão por sua vida. Que visão de sonhos vi, à noite de pretéritas trevas. Sucumbi, não há casa paterna. Oi, moi, a prole se foi. Feu, dores argivas, e ó, nume que me tiras o único irmão e envias a Hades. Ela está dizendo do sofrimento dela, né? Pela morte do irmão, pela perda da casa paterna. A prole se foi, os atridas que sobravam, ela e Orestes, ela não está lembrando da Electra aqui, né? Mas ela e Orestes, para os habitantes de Argos, estão mortos. Porque Ifigênia deveria ter sido sacrificada lá em Aulis, e o Orestes, pelo sonho dela, também está morto, né? Ela invoca o nome aqui pro Daimon, tá? Ió Daimon. O Torrano traduz Daimon por nome. E ele diz que o nome é a divindade quando se refere ao destino individual.
Por isso que o nome está sendo invocado numa situação em que ela está falando do destino dela, perder o único irmão. Ela vai dizer das libações que vai oferecer ao irmão que está no Hades. Verter-lhe-ei estas libações, a taça de mortos no dorso da terra, os jatos de vacas montesas, as libações víneas de Baco e o lavor de fulvas abelhas. Leite, vinho, mel, delícias vertidas a mortos. Mas dá-me áurea vasilha e libação de Hades, ó Agamemnonda. Envio-te sobre a terra estes dons fúnebres. Aceita-os. Não levarei lágrimas à tua tumba, nem loiro cabelo, removida para longe de tua e minha pátria, onde se crê que imolada jazuiu a mísera. Ela vai oferecer ali mesmo, em Natálida, os dons ao irmão que está no Hades, e não onde ele morreu, porque, como eu disse, lá em Argos, ela e o irmão são considerados mortos. Olha o destino dela: ter sido removida junto com o irmão para longe da terra pátria. Diz o coro: cantos responsórios e clamor bárbaro de hinos asiáticos a ti, ó Senhora, cantarei esta musa, mísera lastimosa dos mortos, e neia nas danças de Hades, distante de peões. Ó Imói, que casa de Atridas, ó Imói, perece em luz e cetro da casa paterna. O coro diz que vai cantar a musa. Está invocando a musa para que o ajude a lembrar, né? As musas são filhas da memória. Ele lembrar dos acontecimentos passados do palácio dos Atreus. Que casa de Atridas perece em luz e cetro da casa paterna. O cetro e a luz da casa dos Atridas pereceu. O poder de prósperos reis argivos cabe a quem? Dor irrompe de dores nos giros das éguas aladas. Provavelmente ele está lembrando de quando Pélops venceu o pai da mulher com que ele queria casar na corrida de cavalos. Venceu Enômao, matando-o na corrida, casando com a Hipodâmia. O sol mudou de sede à sacra visão do clarão. Aqui é quando os dois filhos do Pélops, Atreu e Tiestes, disputavam o trono de Argos, e o Tiestes se encontrava no trono quando Atreu disse que se o sol mudar o curso dele hoje, eu serei o rei, é porque os deuses querem que eu seja. E Zeus provoca um eclipse, né? Um eclipse não, que o sol, quando está a pino, ao invés de completar normalmente o percurso dele em direção ao oeste, ele voltou para o leste. Ele se pôs no mesmo lugar onde ele nasceu. Então aí ele foi considerado o rei. Outros tetos têm outras dores por áureo tosão. O tosão de ouro que o Atreu considerava que estava guardado, né? Mas a esposa dele entregou esse tosão para o Tiestes, né? E aquele que tinha o tosão seria o rei. Morte por morte, dor por dor,
Donde dos mortos anteriores emerge punição de cantálidas em casa. O nome por ti sem pressa se apressa. Está falando dessas mortes que se seguiram na história dos atreus, foram punições sucessivas dos Tantálidas, por causa do nome que habita o palácio, né, as Erines. Diz Efigênia: tenho desde sempre nome de difícil nome, desde a cintura da mãe e da noite, desde sempre. Parteiras, as deusas partes impelem a dura educação. Agora a Efigênia está falando dela própria, do nome difícil, do destino, mau destino dela, né? Ela tem um nome de difícil nome, desde a cintura da mãe. E da noite, desde sempre, parteiras, as deusas partes impelem a dura educação. No tálamo, a mísera filha de Lida, broto primogênito gerou. Criou-me votiva vítima em ultraje paterno e sacrifício sem júbilo. A filha de Lida, Ártemis, a primeira nascida de Lida, que fez de Ifigênia, tendo sido ela sacrificada pelo pai, foi levada para servir como sacerdotisa da deusa. Em carros equinos levaram às areias de Álida a noiva de noivado difícil. Oi, moi, para o filho da Nereida. Ai, ai. Ela estava em Álida, onde ela casaria com Aquiles, né? Filho da Nereida Tétis. E ela foi tirada de lá. Hóspede de inóspito mar, habito agora em culta casa. Inúpta sem filho, nem pátria, nem parente, a cortejada dos gregos, sem cantar, a era em Argos, nem nos teares de belas vozes, com naveta a bordar imagens de Palas Atena e titãs, mas cruenta no altar ruína sem lira dos ensanguentados hóspedes, e mísera voz dos lamuriosos, e mísero pranto dos chorosos. Ela foi tirada de casa, não pôde casar em Álida, quase passou por um sacrifício, né? E agora habita uma casa inculta, uma casa bárbara, distante, desterrada, né? Ela não tem nada, não tem filho, pátria nem parente. E ela lembra do que ela fazia em casa. Cantava a era, tecia, né? Bordava, oferecendo a Atena e aos titãs. Agora ela está ali, sem casa e tendo que presidir sacrifícios. Esquecendo-me deles agora, planteio o irmão em Argos morto, que deixei lactente ainda beber, ainda novo, ainda broto nos braços da mãe, junto aos seios. Dono do cetro em Argos, Orestes. Ela quando o pai partiu para a guerra, o Orestes era bebê, né? Que foi como
a Ifigênia o conheceu. Então, ficamos por aqui.